Olá, turminha! Estamos agora começando o caderno 5 e eu quero que vocês acompanhem comigo cada slide, cada explicação para nós respondermos juntinho. Vamos falar então sobre a colonização da América Portuguesa. Nós chamamos de América Portuguesa a parte que Portugal coloniza da América, que é o Brasil. Então vamos falar sobre esse período. Quando Portugal chega no Brasil, em 1500, tinha como motivação descobrir terras que tivessem metais preciosos, que era ouro e prata, ele não vai achar isso aqui. Então, o que acontece? Eles vêm, descobrem o Brasil em 1500, mas durante 30 anos eles não se interessam pelo Brasil, porque não tinha nem ouro nem prata. O que eles fazem então? Durante 30 anos, eles vão acabar explorando o Brasil, só tirando do Brasil o pau-brasil. E esse período de 1500 a 1530 nós chamamos de período pré-colonial, tá? Porque de 1500 até 1530 é um período que não há ocupação portuguesa no Brasil, há exploração portuguesa, tá? E passam a explorar então o pau-brasil. Bom, nesse período que nós já chamamos de Brasil Colônia, que vai até o ano de 1822, que é quando é declarada a independência do Brasil, então de 1500 a 1822 é período colonial no Brasil. Mas de 1500 a 1530, que o Portugal não morava no Brasil, não tinha português morando no Brasil, nós chamamos de pré-colonial, tá? Bom, então o Brasil Colônia compreende esse período, né? De 1500 a 1822 e de 1500 a 1530 pré-colonial, né? Durante esse período, a exploração no Brasil era limitada ao pau-brasil, né? Então eles vinham aqui, extraíam pau-brasil, porque era uma madeira nobre, muito apreciada na Europa, e levavam embora então para Portugal. Bom, já que eles não moravam no Brasil, então o que eles faziam? Exploravam o Brasil tirando pau-brasil. Não tinha nenhuma fiscalização, então qualquer um poderia vir aqui e explorar a terra e levar o pau-brasil embora, né? Só que o que acontecia? Essa exploração ela acontecia da seguinte forma: eles utilizavam a mão de obra indígena. Então não era não era ainda uma escravidão, porque era uma exploração amigável. Por que amigável? Porque os índios exploravam, né, o pau-brasil com o próprio machado que os portugueses levavam. Os próprios portugueses construíam armazéns enormes, que eram chamados de feitorias, nas partes litorâneas, para os índios deixarem a madeira. E quando eles chegavam, eles trocavam, que era chamado de escambo, essa troca, eles trocavam a madeira com o índio por coisas que os índios achassem interessantes, como vidros coloridos, tecidos coloridos, fumo e assim por diante, tá? Era isso que acontecia. Então, no período pré-colonial, a atividade econômica que teve maior destaque foi a extração do pau-brasil, tá bom? Bom, como nós estávamos falando, nesse período, a exploração do pau-brasil ela acontecia usando a mão de obra indígena, né? Não era um trabalho considerado escravo, mas já era um trabalho forçado, né? E usava-se o escambo para realizar esse trabalho, tá? Que é no período marcado por pré-colonial, tá bom? Bom, para a gente continuar falando então, eu faço questão de frisar que esse trabalho indígena na extração do pau-brasil, ele era conseguido de forma amigável, tá? Não é que os índios eram amigos dos portugueses, é que os portugueses estavam enganando os índios, trocando com os índios, né, coisas sem valor, mas que os índios achavam interessante, pelo pau-brasil. Então o índio ia lá, cortava o pau-brasil, arrumava, colocava dentro dos armazéns que eram as feitorias. Quando os portugueses chegavam, eles trocavam isso com os portugueses. Por isso que nós falamos que nesse período pré-colonial acabaram se instalando no litoral brasileiro muitas feitorias, tá? Que eram construídas normalmente onde tinha bastante madeira, né? E era uma forma de evitar também que os franceses ou outros povos que também estavam atrás de terra viessem e atacassem a região, né? E também de algumas tribos hostis que não aceitavam essa exploração amigável, né, que os portugueses faziam. Bom, a primeira capital do Brasil foi Salvador, né, localizada na Bahia,
né, no atual estado da Bahia. Ela, durante muito tempo, foi a capital administrativa do Brasil, tá bom? Sobre o período chamado então de Brasil Colônia, algumas curiosidades são bom lembrar. Por exemplo, quando os portugueses estão chegando no litoral brasileiro, o primeiro monte que eles avistam, eles dão o nome de Monte Pascoal. Quando eles descem ali na região hoje chamada de Coroa Vermelha, eles realizam a primeira missa, né? Que é a primeira missa no Brasil. Na época, a esquadra de Pedro Álvares Cabral traz um escrivão, que era o Pero Vaz de Caminha. É ele que vai mandar depois uma carta para o rei, explicando que no Brasil não tinha ouro, né? E não podemos esquecer que o que vai motivar os portugueses a descobrir o Brasil, a chegar aqui, é porque eles queriam conquistar novos territórios, principalmente que tivessem metais preciosos, tá? Que era ouro e prata. Com o tempo, então, depois que o rei de Portugal resolve que está na hora de colonizar realmente o Brasil, ele resolve dividir o Brasil em lotes de terra. E cada lote de terra ele vai entregar a uma pessoa da sua confiança. Essa pessoa vai receber essa terra, que é uma capitania, né? E ele vai se tornar um donatário, mas ele tem que ser uma pessoa de confiança do rei. Essa terra não pode ser vendida, não pode ser negociada, de jeito nenhum. Ela só pode ser passada de pai para filho, ela é hereditária. Por isso essas capitanias passam a ser chamadas de capitanias hereditárias, e foram 12 as capitanias hereditárias. Bom, a ideia da capitania hereditária era sobreviver, né, na região do Brasil, talvez explorando para o Brasil ou qualquer outra coisa que eles pudessem encontrar de valor, só que não foi fácil. Estava muito difícil aqui no Brasil, os índios não aceitavam ser escravizados, muitos fugiam, dava trabalho, não tinha muito investimento econômico que desse, que pudesse valer a pena, né? 12 capitanias ali. O que aconteceu é que somente 2 capitanias acabaram dando certo, né? Então, apesar de Portugal usar as capitanias como forma de garantir a colonização e o povoamento do Brasil, as dificuldades econômicas, né, a própria população indígena acabaram impedindo esse sucesso. Mas 2 deram certo, que foram as capitanias de Pernambuco e de São Vicente. Por que elas deram certo? Porque elas resolveram investir na cana-de-açúcar, resolveram investir no cultivo do açúcar. Bom, então, resolveram investir no cultivo do açúcar. Por quê? Porque tinha que criar uma atividade que compensasse o empreendimento colonizador, e isso não era fácil. Então, o que acontece? O governo português resolve que o açúcar dá para ser plantado no Brasil, porque o Brasil tem um clima bom para isso, né? E eles trazem, então, a cana de fora para investir no país. E sem contar que o açúcar também era algo muito bem visto na Europa, porque antigamente o açúcar era produzido da beterraba, que era um açúcar que dava cor e sabor aos alimentos. Mas o açúcar da cana não era, né? Ele é um açúcar que não dá cor, nem nada. Então ele era considerado algo de preço de ouro na Europa. Então quem pudesse comercializar o açúcar se daria muito bem. E essas colônias perceberam que elas podiam fazer isso. São Vicente foi a primeira a iniciar o cultivo de cana-de-açúcar, e o primeiro engenho no Brasil vai surgir lá em São Vicente. E agora passa-se a parar o mercado do pau-brasil e inicia-se então o cultivo da cana-de-açúcar, o mercado dos engenhos do açúcar, o que marca a colonização do Brasil, o início, né, da história colonial do Brasil, não da pré-colonização, tá? Enfim, estudem online, façam atividade, qualquer coisa, procura a prof, tá bom?